de oração. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus e eu quero convidá-los para estar meditando nesta palavra conosco. Vamos estar orando, mas antes a gente sempre traz uma reflexão da palavra de Deus, né? E eu quero convidar você nesta manhã de sexta-feira estarmos começando o nosso programa Alimentando a Nossa Alma. E eu convido você também a estar aqui na nossa transmissão no YouTube para estarmos orando, para estarmos meditando. Vamos cultuar juntos em nome de Jesus. Obrigado você que acompanha pelo rádio e você que acompanha pela internet. O nosso canal no YouTube é o Rede Brasil Rádio. Para você que está chegando agora ou ouvindo pela primeira vez, estamos ao vivo, você pode assistir o nosso programa pelo YouTube Rede Brasil Rádio. Vamos meditar na palavra de Deus em Juízes, capítulo 16. Nos diz assim, versículo 18: Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como antes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e, arrancando-lhe os olhos, o fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Essa é uma das histórias, né, impressionantes da Bíblia. E como tudo que está registrado para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado foi registrado, foi permitido por Deus. O contexto do livro denominado, né, de Juízes é exatamente a era em que esses homens, e pelo menos uma mulher que é mencionada como juíza, que foi Débora, estavam ali à frente do povo de Israel, que havia saído do Egito. Estavam ali 430 anos, né, desde que José mandou chamar toda a sua parentela, e todos sobem ali com Jacó e ficam em Gósen por 430 anos, segundo o relato de Estevão. E depois da saída deles, né, peregrinaram pelo deserto durante 40 anos, e já na administração de Josué, né, Moisés o discipulou, né, Oséias, né, e Moisés o chama de Josué. E como Moisés foi tirado do meio dos viventes, Josué, ele assume esta missão de estabelecer o povo nesta terra, a terra que fora prometida por Deus
desde Abraão. E ali foram se repartido, né, as terras, cada um com sua porção entre as tribos de Israel. Mas depois da morte de Josué, ele não fez um sucessor, ele não instruiu alguém para continuar esta missão. E aí, quando Josué morre, o povo fica sem uma liderança. E o povo, mesmo sendo o povo de Deus, mas se não tem alguém que encabece, alguém que esteja na liderança, alguém que seja esta referência, então você tem milhares de cabeças que têm as suas conclusões, têm seus pensamentos, têm sua forma de ver, de enxergar, de interpretar. E o livro dos Juízes vai dizer exatamente isso. Cada um fazia como achava melhor aos seus olhos fazer. Se tinha acesso às escrituras, à lei, interpretava ao seu bel prazer, ou apenas conviviam com o eco dos seus antepassados, do que se tinham aprendido, e cada um interpretava a sua forma, a sua maneira. E aí, onde não há liderança, onde não há hierarquia, vira-se uma bagunça, né? Uma desordem, uma anarquia. E o povo estava sem essa liderança. E quem escreveu o livro de Juízes sempre vai enfatizar isso. Cada um fazia como achava melhor fazer, cada um fazia conforme achava melhor aos seus próprios olhos, aos seus próprios olhos. Gente que construiu um sacerdócio para o seu próprio lar. Enfim, você vai vendo as maiores aberrações acontecendo ali no livro de Juízes. De forma que, quando há um afastamento da palavra de Deus, da lei do Senhor, cumpre-se aquilo que ele mesmo havia determinado. Se você observa a lei do Senhor, você é abençoado. Se você ama a lei do Senhor, se você vive com todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, se esforçando ao máximo em cumprir a lei do Senhor, ele irá abençoar. Né? Baú e Jerezins, um de frente para o outro. A um menciona-se as bênçãos e a outro a maldição. Se não obedecerdes, se não ouvires, se não guardares, se não cumprires, ele diz, a maldição virá. Os inimigos vai arrebatar o que vocês plantaram, o que vocês construíram, vai enfraquecer a economia. Eu não vou mandar a chuva fora de época, a terra não será abençoada. Então são as maldições. Deus iria abrir as fronteiras e os inimigos viriam, e sem a proteção de Deus, porque eles tinham abandonado a palavra, a lei do Senhor, é um povo que vai se enfraquecendo. Não tem uma unidade, não tem uma referência, não tem uma liderança, e isso se aplica a todos nós. A vida é assim, a vida ela é regida de hierarquias, e sem ela a sociedade vira uma bagunça, não é? E o povo estava numa situação espiritual muito deplorável. E quando o clamor deste povo pela invasão, pelos opressores, principalmente os filisteus, né, que eram dos mais opressores do povo de Israel, os inimigos mais ferrenhos assim de Israel, tinham outros, mas os filisteus se destacavam. E aí era tão grande a opressão, né? Midianitas, filisteus, que o povo agora começou a clamar ao Senhor. E todas as vezes que o povo clamava ao Senhor, Deus é tão misericordioso,
Cada vez que a gente lê o livro de Juízes, a gente vai observando a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus. Assim como, por exemplo, no livro de Oséias, onde Deus se coloca ali na posição daquele que foi traído pela nação, pelo povo, daquele que fez e tentou de todas as formas restaurar a nação, vesti-la, né? Enfeitá-la, mas ela foi a outros deuses, se prostituindo a outros deuses, e Deus dizendo assim: mas eu quero vocês, como eu posso esquecer de vocês? Como eu posso esquecer de como eu peguei na mão de vocês, os guiei pelo deserto, estendi minhas mãos, protegi, fiz promessa, né? Então a gente vai vendo a imagem de um Deus que se submete a isso por um amor, como o próprio Jesus disse em João 3,16, ele amou de tal maneira. E Deus não muda. Este mesmo amor de Deus para com o povo de Israel é o mesmo amor dele para com a humanidade, para com o homem, para com a sua igreja, para conosco. É o Deus que ama. Eu falei alguns dias aqui que é o Deus que é juízo, mas também é um Deus que ama. É um Deus que é paciente, é um Deus que é misericordioso. Agora o homem tem que ficar atento a não abusar dessa bondade, e às vezes conscientemente abusa dessa bondade. Mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, a Bíblia diz que isso também ceifará. Bom, você tem esse contexto histórico, né? O povo agora clama a Deus porque está vendo, estão começando a passar opressão pelos inimigos. O que plantava e colhiam era arrebatado pelos inimigos. Deus fechava, cerrava os céus e não chovia. Então Deus começou a apertá-lo para que houvesse um despertamento espiritual. E é uma das metodologias de Deus, é uma das formas de Deus trabalhar na vida da gente, porque Deus quer abençoar, Deus quer nos dar, a Bíblia diz que é um Deus que também nos enriquece espiritualmente, mas materialmente também. A gente não estamos nunca pregamos contra a riqueza. O problema da riqueza é quando ela consegue mudar o homem para pior. Quando há amor a coisas, ao material, amor ao dinheiro, aí se torna uma maldição, se torna um culto a Mamon. Mas Deus é um Deus que enriquece. Agora, aquele a quem será dada esta dádiva, ele deve ter estrutura de recebê-la. Eu sempre digo a Deus, se eu não tiver estrutura de receber, se isso acontecer algum dia, que eu permaneça assim, como disse o salmista: dá-me apenas a porção diária para que eu viva, não me deixa faltar, para que eu não vive reclamando da vida, e se sobejar eu não venha me esquecer de ti. Me dê a porção diária. Porque às vezes a gente nem se conhece, a gente acha que se conhece, a gente pensa que sabe tudo sobre nós mesmos, mas nós não nos conhecemos. Só existe alguém que conhece o nosso interior. E diz o salmista no Salmo 139: Senhor, tu me sondas. Sondar é cavar aí ao mais profundo. É como aquelas sondas, né, das petrolíferas, que vai buscar o petróleo lá quilômetros nas profundezas do oceano e da terra, para buscar ali aquele mineral. O salmista diz: tu me sondas. É tu que me conheces. Ele em nenhum momento vai dizer: eu sei de mim, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Ele diz: não.
Só tem um, só alguém que me conhece profundamente, intimamente. Só alguém que sabe desde quando as duas células se juntaram ali no útero e foram se dividindo. E eu fui sendo gerado, eu fui sendo formado, os meus ossos foram sendo formados ali, cada órgão, cada tecido, cada tendão, cada nervo. Tu sabias de toda a minha vida, é tu que me conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu assentar, sabes o meu levantar, e de longe. Aí ele usa outra expressão maravilhosa, esquadrinhar é, se fosse usar hoje o termo que se usa para TV, por exemplo, tô olhando aqui para uma TV, tô vendo aqui a minha imagem, mas para essa imagem acontecer, existem uns quadrinhos bem minúsculos que você precisava aumentar várias vezes para você ver que é um pixel, né? Então, cada quadradinho minúsculo desse vai formando a imagem. É como se o salmista já conhecesse, né, essa construção, ele dizendo assim: tu conhece cada pixel do meu caráter, do meu ser, do meu íntimo. Cada quadrinho desse que é quase impossível ver a olho nu. Tu sabes tudo, cada milímetro de mim, da minha alma, do meu ser, do meu interior. Eu não sei. Eu não sei quem eu sou. Eu não conheço. Não me conheço. As minhas pulsões, sabe? Situações em que a gente muitas vezes é submetido, algumas vezes não por querer ou não por provocar, e que você toma atitudes que você na tranquilidade jamais tomaria. Eu sempre dou o exemplo de, por exemplo, alguém que Deus nos livre, né? Deus nos livre, mas de repente alguém coloca uma arma para te assaltar e você tem uma reação de segurar a arma, de se agarrar lá com um bandido, não é? E caso você viva para contar a história, você vai dizer: meu Deus, o que foi que eu fiz? Jamais imaginaria que eu me agarraria com um bandido, mas foi a hora, foi a reação, foi ali uma tempestade de reações do meu corpo, de adrenalina, que eu me agarrei com ele. Porque a gente não se conhece. Outros têm a reação de correr e depois dizer: meu Deus, não devia ter corrido, eu devia ter entregado o que ele pediu e ponto. Nós não nos conhecemos. Estou dando um exemplo assim muito simples, mas falando da profundeza da nossa alma, ninguém se conhece, só Deus. Muitas vezes nós não alcançamos determinadas coisas porque Deus sabe quem eu sou. Deus me conhece. E às vezes eu preciso ter a sensibilidade de entender que se não alcancei determinada coisa na minha vida, é porque Deus sabe que não alcançar será melhor para mim. Ou até aquilo que eu considero como um perdi, na verdade, é a minha bênção de amanhã, é o meu livramento de amanhã, é a oportunidade que Deus está me dando amanhã, porque eu só enxergo hoje. Nós não nos conhecemos. Mas o salmista disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces tudo sobre mim. A palavra nem chegou à minha boca, nem à minha língua, e tu já sabes as minhas intenções, tudo em teu livro. Todos os meus dias já estão escritos. Ou seja, no Deus que é onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas, ele não está falando aqui no Deus que determinou o que eu iria fazer, mas um Deus que sabe o que eu iria fazer, entende? Só pra gente dar uma beliscada aí nessa doutrina
né? Mas enfim, Israel vivia num contexto muito, muito difícil. E eles começaram a clamar, e Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus longânimo. Lembro de Jonas, né? Jonas fazendo de tudo para Ninivita morrer. Jonas fazendo de tudo para Deus mandar fogo na cabeça de Ninivita. E quando ele prega e o povo se arrepende, ele diz: eu sabia, estando ainda na minha terra, eu sabia que tu és um Deus benigno, tu és um Deus longânimo, que se arrependes do mal, do juízo, né? Esse mal aí seria um juízo aos pecadores. É como se Jonas estivesse dizendo assim: eu sabia, e eu não queria isso, eu queria o inverso, porque esse povo é mau, esse povo é perverso. Deus nos conhece, Deus sabe de nós. E o povo começa a clamar a Deus, aí Deus começa a levantar representantes. E onde há liderança, há ordem. Tem gente que não quer viver mais debaixo da ordem, da liderança, da hierarquia. Aí presume-se o destino dessas pessoas, né? Que não querem viver debaixo de nenhuma ordenança, debaixo de nenhuma de nenhuma hierarquia. E é muito perigoso pessoas que escolhem viver assim. A hierarquia, ela é bíblica. Deus, quando fez o exército celestial, colocou hierarquia angelical. Deus, quando criou o homem, colocou como aquele que iria reger as coisas, dar nome aos animais. É uma hierarquia, é alguém que domina, é alguém que está ali como uma referência, é alguém que está ali como o representante, né, da lei, para que haja uma harmonia, para que haja uma organização. Então, há pessoas que não querem mais estar debaixo daquilo que foi constituído por Deus. Mas quando o povo se arrepende, diz: não, a gente precisa de uma intervenção, a gente precisa agora você precisa de Deus. Que a coisa apertou, que os inimigos se levantaram, agora que tudo está dando errado, aí a gente diz: eita, mas tem um Deus nos céus. Não deixa isso acontecer, não é? Não deixa que uma situação vá se agravando ainda mais. Por isso que o sábio disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te dele agora, antes que venham os maus dias e chegues a dizer: não tenho alegria de viver, não tenho neles contentamento. Por quê? Porque você não lembrou do essencial. Você não lembrou daquilo que realmente preenche, daquilo que realmente traz sentido para a vida. Portanto, lembra-te do teu Criador agora. Lembra-te de Deus agora. Não espera as coisas apertarem. Mas aí Deus permitiu, porque o povo desobedeceu, o povo se afastou, os inimigos começaram a oprimir, eles começaram a ter necessidades. Aí Deus permite. E quando este povo começa a orar, a buscar ao Senhor, a clamar ao Senhor, Deus agora vai levantando representantes, juízes, não é? Você tem ali Otoniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, Jair, Tolá, não é? Gideão, Jefité e tantos outros juízes que Deus foi levantando ao longo desse processo. Alguns vão dizer que o tempo em que os juízes julgaram foi um espaço mais ou menos de 300 anos, então é muita história ali. O povo nesse auge, mas principalmente neste buraco, né, espiritual, neste afastamento de Deus. Mas Deus é misericordioso, ele vai levantando esses juízes para estar regendo
o povo, para estar ali lutando pelo povo. E um desses juízes, que só foi para a gente entender mais ou menos o contexto, e é um Deus que nos ensina também que pela força bruta, também não se consegue um sucesso absoluto. Deus nos ensinando a depender dele em tudo nas nossas vidas. E Deus dotou este homem, ele escolheu este homem, ele aparece aos seus pais, né? O anjo ali aparece aos pais, que seria do menino Sansão, depois desse juiz Sansão, e faz uma promessa, né? Que ele seria nazireu, que ele seria separado, que ele não poderia tomar bebida forte, enfim, o nazireu. E este menino nasce, ele é separado para Deus, separado para uma missão. Deus o escolheu para uma missão específica, para dar livramento ao povo, capacitando este homem de uma força descomunal, desproporcional, uma força muito grande, porque não vinha do Sansão. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se apoderava, ou seja, não é pela força humana, algo sobrenatural estava ali acontecendo. Só que tinham coisas em Sansão que não agradavam a Deus, e Deus se utilizou deste Sansão obstinado para dar livramento ao povo, porque Deus, a Bíblia diz que Deus tem seu caminho na tormenta. E Sansão, quando ele quer se casar com uma mulher fora, né, das tribos, os pais ficam ali preocupados, dizendo: mas não tem uma mulher da nossa tribo para você casar? Mas o texto vai dizer assim: não sabendo eles que isto vinha do Senhor, para ter ocasião contra os filisteus. Era uma estratégia divina, para ter ocasião contra os inimigos de Israel. Enfim, para não ir muito longe da história, porque certamente você conhece. Se não conhece, leia. Sansão era um homem que tinha essa força desproporcional. A Bíblia vai dizer que com uma queixada de um animal, de um jumento, ele matou 1000 homens. Aí Deus fez brotar água para que ele matasse sua sede. Assim, coisas extraordinárias aconteciam. Ele pega a porta de uma cidade, né, a porta de Gaza, e leva para um alto de uma montanha. Então, era uma coisa assustadora. Os inimigos tinham medo. Era um só homem que valia por um exército. Nazireu, separado, escolhido por Deus, mas que não valorizou o seu chamado, não valorizou a unção, não valorizou aquilo que alguns autores vão dizer que a força não estava no cabelo de Sansão, não é? Mas daquilo que representava. E alguns vão dizer que as 7 tranças seria um símbolo do Espírito Santo, porque Isaías vai falar sobre a septiforma do Espírito, que aparece também em Apocalipse, né? Os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus seria o Espírito Santo em sua plenitude. Isaías vai falar sobre o Espírito do conhecimento, da sabedoria, enfim. E alguns autores vão dizer que é uma representação do Espírito Santo, porque é ele quem atuava nos profetas, nos juízes, nos reis, e nesse caso específico de uma forma extraordinária na vida de Sansão, dotando ele de uma força descomunal. E como você consegue destruir um homem que consegue levar uma porta de muito peso, né? Não dá para nem mensurar, mas certamente extremamente pesado, que era a porta de uma cidade, de um muro de uma cidade.
Então era muito pesado. Então só o fato dele arrancar ali com as mãos, sem usar nenhum material, uma marreta, nada, ele sacode a porta, coloca nas costas e leva, isso é assustador. Mas aí, queridos, a gente aprende com a história de Sansão que o inimigo de nossas almas, ele é sutil. Ele não vem derrubando paredes. Ele não chega derrubando portas, quebrando vidraças, não. Apesar de se parecer muito com ele. Mas a sutileza para roubar, a unção, para desestabilizar, para tirar você e eu do caminho, ele usa de sutilezas. Aqui conta-nos uma história desta sutileza. Ele usa uma mulher que vem com muito carinho, com muito amor, coloca Sansão no colo e pergunta: onde está, em que consiste a tua força? E são segredos que só são entre nós e Deus. Segredo, diz o nome, é segredo. Segredo não é para ser contado. Segredo não é para ser compartilhado, colocado no Instagram, no Facebook. O meu segredo com Deus é só entre eu e Deus e mais ninguém. Tem coisas, e eu já disse isso algumas vezes aqui, tem coisas que é só entre a gente, eu e Deus, Deus e eu. Tem milagres que Deus torna público. E eu também dei esse exemplo. Marcos 3 vai falar do homem que tinha mão seca e Jesus chama ele para o meio, para que todos vissem aquele homem e a cura dele acontecendo. Mas há milagre que Deus diz é só para você. Aí aquela mulher que o marido morreu, que estava endividada, que foi até Eliseu, o que é que ele diz? Pega vasilhas, não poucas, emprestadas também, leva para dentro da tua casa com os teus filhos e fecha a tua porta. Era um milagre extraordinário que iria acontecer, de uma multiplicação de azeite. Mas não era para ninguém ver, não era para ser filmado, não era para fazer uma live. Segredos que é só entre você e Deus, por mais extraordinário que seja, por mais grandioso que seja, é teu e de Deus e teu. Jacó sabia, ele presumia que algo extraordinário iria acontecer com ele no val de Jaboque. Portanto, ele diz: passa tudo, diz a Bíblia, passou tudo o que tinha, e ficando ele só. Às vezes a gente é o único, não, nós somos os únicos capazes de estragar a promessa e a bênção de Deus na nossa vida, por não vigiarmos, por querer compartilhar coisas que são só entre nós e Deus, que Ele não mandou, Ele não ordenou dizer a ninguém, é só entre você e Deus. Jesus disse: tem coisas que é em secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, ou seja, ninguém, absolutamente ninguém deve saber. Fecha a tua porta em secreto. E em secreto, o Pai Celestial te responderá. Pronto. Alguém pode até perceber o que é que aconteceu. Nada demais. Guarda, segure, esconda, deixe lá guardado, porque são segredos entre você e Deus. Acabou. Sansão, por mais desastroso que fosse a sua vida, ele ainda conseguiu manter este segredo.
Mas aí vem a sutileza de Satanás, vem a sutileza daquele que não chega com pirotecnias, aquele que não chega com estardalhaço, para que você diga: eita, é o inimigo, é Satanás que está chegando. Não. Ele vem com aparência de coisa boa, vem com aparência de coisas que não são exageradas, né? Ele vem e o nome sutileza já diz tudo, é algo que não vai despertar em você uma dúvida, uma desconfiança. Ele vai fazer algo que esteja aparentemente dentro da normalidade. E é por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra os principados e potestades. Ele pede para a gente se armar. E toma como exemplo um soldado romano, com seu escudo, com sua sandália, com seu capacete, com sua couraça, não é? Porque a batalha é reinda, a batalha é difícil ser travada, e se você não está bem armado, bem equipado, pode ficar desfavorável para você, para mim. Porque mesmo que você esteja com capacete, couraça, sandália, tudo, mas faltou o escudo, você está desprotegido. Ah, tem o escudo, mas não tem a espada. Como é que você vai guerrear? Não se pode faltar nem um soldado quando vai para a guerra, não pode faltar o item, mesmo que aparentemente seja o menor. Porque às vezes aqueles que vão para a linha de frente, até uma garrafinha térmica, uma garrafa de água pode fazer toda a diferença entre viver e morrer. Tudo importa, tudo é preciso. E na vida espiritual é assim também, tudo importa, cada passo, cada palavra, todo passo que a gente dá é importantíssimo. Que os nossos olhos espirituais se abram, que nós possamos entender o agir do nosso inimigo, do nosso oponente, daquele que vem não com cara de guerra, mas com cara de amizade. Quando ele tenta Jesus, ele diz a Jesus: olha, você está com fome, come. E além de comeres, ainda irás demonstrar o teu poder, transformando pedras em pão. Olha, nada mais coerente daquele que é o Filho de Deus, nada mais coerente daquele que criou todas as coisas, transformar uma substância em outra. Tá com fome? Tá aqui, cheio de pedra, transforma e come. Agora você imagina Jesus recebendo orientação, sugestão de Satanás. E é por isso que ele diz: não só de pão viverá o homem. Meu corpo pode não estar alimentado, mas estava aqui em comunhão com o Pai. Depois ele diz assim: olha, todos os reinos do mundo me foram entregues. Só preciso de um gesto teu, só isso. Se prostrado me adorares, renderes culto a mim, tudo será teu. E Jesus diz: não, só a um. Somente a um é dirigida a adoração, louvor, somente a Deus. Aí depois ele diz: então faz o seguinte, dá um show aqui para todo mundo te ver, vai no pináculo do templo, na parte mais alta dali,
Aí você dá um show para todo mundo que está lá no pátio ver tu desceres, anjos te segurando. Tá um espetáculo, vai ser um show. E dá até referência bíblica, está escrito: aos teus anjos ordenarás para que não tropeces com teu pé em pedra. Até com embasamento teológico. Satanás, ele chega até com a Bíblia debaixo do braço, não se engane. Porque ele também cita as Escrituras. Mas ele talvez tenha esquecido que ele estava diante da palavra, do Logos, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele diz: vai, Satanás, porque não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo deixou. E vieram os anjos do céu e o serviram. Olha a sutileza do inimigo de nossas almas. Paulo vai dizer que ele pode se transformar em anjo de luz. Ou seja, ele pode vir com características daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é bom, para corromper, para roubar a tua paz. Mas que tenhamos esta sensibilidade em nome de Jesus, para que a gente possa se equipar cada vez mais, porque a nossa batalha, ela é contínua, diária. E esta mulher, ela vem com essas características, dizendo: olha, Sansão, queria tanto saber onde está a tua força. E ele a engana algumas vezes, mas isso é brincar com aquilo que é sagrado, brincar com aquilo que Deus colocou em suas mãos para administrar. E, queridos, no mundo espiritual, o mundo espiritual não admite brincadeira. É uma pena que hoje a gente vê tanto isso no meio que se diz evangélico, gospel ou qualquer outro nome. Que, enfim, deixa pra lá. Vamos voltar para Sansão. Não se brinca. As coisas de Deus são sérias, não se brinca. As coisas de Deus são para homens e mulheres de Deus. Não é para menino, não é para criança. Não é show. Não é momento de adivinhação. Não, as coisas de Deus são sérias. Muito sérias. Deus leva a sua obra a sério. Ontem a gente falou de Ananias e Safira. Aí como é que você vai enxergar um Deus como este, aceitando certas coisas que nós estamos vendo hoje, neste meio que se diz evangélico, de brincadeiras, circo, né? Meu Deus, eu tenho muito medo. Medo, a gente estremece, porque Deus é justiça. Deus não se deixa escarnecer. E Sansão brincou com Deus, brincou com sua chamada, brincou com seu nazireado, brincou com aquilo que era mais sagrado nele, o seu chamado, sua unção, o seu segredo. E aquela mulher, pela última vez, ela diz: olha, você vive me enganando. E ela chora. Aí Sansão vai e abre o coração, deixa escapar o segredo. E descobriu-lhe, versículo 17 do capítulo 16, descobriu-lhe. Depois de dia após dia, ela insistindo, ele não pôde mais aguentar e lhe contou o segredo. Tem um dito popular, né? Água mole, como é que diz? Muito bem, você já sabe. Aí um dia furou.
Aquela água batendo ali, tu me diga o segredo. Por quê? Você não gosta de mim, você não me ama, você não liga pra mim, me conta o segredo. Chegou uma hora que ele brincou demais. Ele não fez como José, ele não correu, ele não foi embora. Ele fica. E o ficar é prejuízo. Ele contou todo o segredo e disse: olha, eu sou nazireu desde o ventre da minha mãe. E o meu cabelo não pode ser rapado, porque se for, toda a minha força vai embora. Eu seria como qualquer outro homem. Dessa vez ele falou a verdade. Dessa vez ele disse o segredo ao maior inimigo de Israel. E aquela mulher manda chamar um barbeiro, corta o cabelo e diz: aí vem os filisteus. Agora é interessante, porque o texto diz assim, quando ela diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono. Veja que aquele que brinca com as coisas de Deus, ele está dormindo espiritualmente. Não brinca com a tua vida, com a tua santidade. Não brinca com aquilo que Deus colocou em tuas mãos, com a tua salvação. E despertou do sono e disse: agora eu vou sair de novo, como das outras vezes, e vou sacudir esses homens. Mas o texto diz assim: mas ele ainda não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Ele brinca tanto com a sua vida espiritual, brinca tanto com aquilo que Deus lhe concedeu, que ele vai se tornando insensível, vai ficando casca grossa, insensível, se achando autossuficiente, achando que vai pecando e Deus vai perdoando, vai pecando de novo e Deus perdoando de novo. Daqui a pouquinho ele não pede mais nem perdão, porque ele acha que Deus vai lhe perdoar mesmo sem ele pedir perdão. E o inimigo diz: agora está na minha mão. Brincou demais. E a primeira coisa que os filisteus fazem, porque o inimigo vai pensar o seguinte: ele ficou fraco, conseguimos dominá-lo, mas vai que a força dele volte. Esse camarada enxergando, se a força dele voltar, mas se ele tiver cego, a gente já tem um ponto aqui ao nosso favor. E arranca os olhos. Não botaram anestesia não, meu querido. Vazaram os olhos de Sansão. É o começo das consequências por não vigiar, por não guardar o que tens, e alguém veio e tomou a coroa. É o não valorizar aquilo que Deus colocou em suas mãos. É trocar a sua bênção por um prato de lentilha. É achar que pode brincar com o pecado. Perdeu a visão. Perdeu o cabelo, perdeu a visão. E agora é um palhaço. Era como se fosse um circo, lá no templo de Dagon. Ele moendo lá, e todo mundo bebendo, sorrindo, com o maior inimigo dos filisteus agora cego, careca, fraco, sendo motivo de chacota, de piada. Se fosse hoje, né? Meme. Imagina quantos memes. Filisteu passando para o outro. Cadê a força de Sansão? Mas aí, queridos, a gente vê mais uma vez a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, que quando a mudança, há arrependimento, esta metanoia, essa mudança radical, ela acontece no ser,
Deus não abandona. Portanto, se a tua vida foi só de ladeira abaixo, você só foi tomando decisão errada na vida, mas se ainda você tem sensibilidade, mesmo que hoje nem esteja enxergando mais, o cabelo já foi. Os olhos, a visão espiritual já acabou, mas você ainda tem alguma sensibilidade? Eu quero servir como aquele menino para você, em nome de Jesus, quando Sansão diz assim: Senhor, me dá força mais uma vez. Aí pede para aquele rapaz lá, diz: olha, me coloca aqui nas principais colunas do templo. Sabe por quê? Começou a acontecer um processo na vida de Sansão, que o seu cabelo começou a crescer novamente. Algo por dentro começou a mudar. Arrependimento. O segredo que foi contado, toda a transgressão, todo o seu pecado, e certamente foi tendo arrependimento, e Deus vai dizendo: agora eu vou conceder a você força novamente. Teu cabelo vai crescer novamente. E você vai destruir todos esses inimigos. Há tempo de se levantar ainda. A Bíblia diz que mais morreram naquele ato heróico de Sansão do que em toda a sua vida. Que nós possamos estar com os olhos abertos, entendendo o mundo espiritual, como ele se comporta, as suas sutilezas que chegam até nós, batem a nossa porta, e que nós possamos dizer: está repreendido em nome de Jesus. Não brinque com o que Deus colocou em tuas mãos. Não troque a tua salvação por um prato de lentilhas. Não conte o teu segredo a ninguém. E se hoje você ouviu a voz do Senhor e diz: esta palavra foi exatamente para mim, ainda há tempo do cabelo crescer e de você, em nome de Jesus, destruir todos esses inimigos que te fizeram perder a visão, perder o cabelo. Mas o Senhor é misericordioso para restaurar a tua vida, em nome de Jesus. Pai bendito, Deus eterno, nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Restaura nesta manhã aqueles que perderam a visão, abre os olhos. Aqueles que perderam a força, que tenha a força restaurada. Aqueles que não levaram a sério o teu chamado, estão vivendo agora uma situação difícil, e muitos dizendo que não tem mais jeito, e até ela mesma dizendo que não tem mais solução. Que tu possas, Senhor, restaurar esta vida, trazendo força, graça, renovo, escrevendo uma nova história, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.